Olá, pessoal do segundo período de administração. Vamos voltar ao trabalho da nossa aula Direito Empresarial. Lembrando que nós hoje estamos aqui na aula de número 9. Essa aula eu já havia dividido ela, né? Espero que vocês tenham bastante atenção. O tema dessa aula é renovação compulsória dos contratos. E aqui nós estamos falando dos contratos empresariais. Tá joia, pessoal? Então, nessa aula, nós estamos falando dos contratos empresariais. O principal contrato empresarial, eu já havia explicado para vocês, é o chamado contrato de trespasse. Para você memorizar, é só relacionar trespasse com transferência. Então, o que é o contrato de trespasse? O contrato de trespasse é o contrato de transferência do estabelecimento empresarial. Nós já vimos alguns requisitos do contrato de trespasse. Vamos lembrar que esse contrato, para ser válido, ele tem alguns requisitos. Alguns nós já vimos. E agora eu deixei para essa primeira parte da aula de número 9 um requisito muito importante que é o da concorrência. Vocês lembram que quando nós começamos a estudar o direito empresarial, nós estudamos um princípio que era o princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência é um princípio muito importante dentro do direito empresarial, porque ele é um princípio de preservação do mercado. Né? O mercado, esse ente invisível, identificado por Adam Smith no livro A Riqueza das Nações, esse ente abstrato chamado mercado, ele depende muito da preservação desse princípio, que é o princípio da concorrência. Então hoje nós vamos trabalhar aqui o contrato de trespasse e vamos ver que o contrato de trespasse ele define a possibilidade ou não da concorrência. O que vocês têm que tomar muito cuidado é com a omissão do contrato. Se há um contrato de trespasse de venda do estabelecimento empresarial, diante da omissão do contrato, como que nós vamos interpretar essa omissão? Pois bem, a lei ela tem uma previsão expressa, é o artigo 1147 do Código Civil. O artigo 1147 do Código Civil diz que, não havendo autorização expressa, o alienante, que eu já falei para vocês, quem é o alienante, para a gente enriquecer o nosso vocabulário, o contrato de trespasse, nós temos dois sujeitos contratantes. O alienante, que é aquele que vende o estabelecimento empresarial, e o adquirente, que é aquele que compra o estabelecimento empresarial. Então, o alienante, aquele que vende o estabelecimento empresarial, ele não pode, essa é a regra, ele não pode fazer a concorrência ao adquirente. Só que aqui fica uma questão muito importante. Essa regra é uma regra absoluta ou é uma regra relativa? É uma regra relativa. E onde está a relatividade dela? A relatividade dela está num critério objetivo que é o seguinte: o alienante do estabelecimento empresarial ele fica impedido de fazer a concorrência com o adquirente, mas pelo prazo de 5 anos. Marquem esse prazo. Esse prazo aparece muito em provas, tá certo? No parágrafo único tem um aspecto muito importante também aqui, né? Um aspecto específico da regra que é o seguinte: no caso de arrendamento ou de usufruto do estabelecimento, a proibição que nós acabamos de falar, que é a proibição da não concorrência prevista nesse artigo, persistirá durante o prazo do contrato. Então, quando se tratar de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição de concorrência é uma proibição que vai durar no prazo do contrato. Eu trouxe aqui para vocês o enunciado 490 da quinta jornada de Direito Civil, que ao falar do artigo 1147 do Código Civil, fala a respeito da ampliação do prazo de 5 anos. Essa proibição de concorrência, ela pode ser ampliada. Aí o alienante, diante do adquirente do estabelecimento empresarial, ele pode convencionar. O que é convencionar? Ele pode acordar, fazer constar isso no contrato, né? Na minuta do contrato. No entanto, tem que tomar muito cuidado, porque o exercício dessa vontade dos contratantes, ela tem que ser de maneira muito correta, muito ética.
Porque se houver aqui má-fé, essa cláusula ela pode ser revista judicialmente. Então ele vai entrar com uma ação judicial e pedir a revisão do contrato, desde que o juiz declare que essa... Bom, continuando aqui, nós temos mais um requisito, que é a subrrogação nos contratos de exploração. O que essa cláusula do contrato de trespasse nos fala? Então, voltando ao raciocínio nós estamos estudando o contrato de trespasse, que é o contrato de alienação do estabelecimento empresarial. Diante da alienação do estabelecimento empresarial, é certo que no momento em que ocorre a venda, a transferência daquele estabelecimento empresarial, muitos contratos estão em vigor naquele momento na empresa. Qual será o destino desses contratos? A regra é que ocorra a transferência dos contratos. Então, os contratos que estavam vigentes naquela empresa, eles vão continuar vigentes. Por quê? Porque nós temos aqui a cláusula da subrrogação nos contratos de exploração. Só que, como todo o efeito de contrato, esse efeito desse contrato aqui, ele é um efeito que gera muita dificuldade. Então, nós temos que ver com muita calma. Então, naturalmente, nós vamos ter ali contratos de fornecimento de insumos, contrato de fornecimento de produtos, contrato de serviços, tudo isso relacionado ao empreendimento empresarial. Diante do contrato de trespasse, eles vão ser transferidos. Porém, vamos tomar cuidado. Existem contratos que são de caráter pessoal. Esses contratos de caráter pessoal, nós temos disposição sobre eles, que está no artigo 1148 do Código Civil, que diz o quê? Presta atenção. Salvo disposição em contrário, grifem isso porque é muito importante, quer dizer, se houver uma cláusula no contrato que diga outra coisa, se não houver, o que nós vamos ter? A regra é que, olha a regra, a transferência importa em subrrogação do adquirente. Então, se perguntasse qual é a regra? Diante do contrato de trespasse, são transferidos os contratos estipulados na exploração do estabelecimento empresarial? Sim. Porém, essa regra tem exceção. Qual é a grande exceção? É o contrato de caráter pessoal. O contrato de caráter pessoal, ele pode ser rescindido. Porque senão, o que nós estaríamos fazendo? Nós estaríamos obrigando uma pessoa a prestar um serviço que ela não quer. E isso não é lógico, isso não é ético, isso não é correto. Mas aí eu posso fazer a rescisão desses contratos a qualquer tempo? Não, eu vou fazer a rescisão desses contratos, grifem para mim, dentro de 90 dias. Então eu tenho um prazo de 90 dias contado da publicação da transferência. E vamos lembrar que é necessário que eu identifique a chamada justa causa. Não é tentar rescindir o contrato por mero interesse, mero prazer, ou então por um dissabor, não quero, não gosto daquela pessoa, não. Tem que haver uma justa causa. Então tem justa causa e tem prazo. E o contrato de locação? O contrato de locação nós vamos estudar também, mas aqui cabe uma perguntinha. O contrato de locação do estabelecimento empresarial, ele será subrrogado automaticamente? Eu trouxe para vocês aqui duas orientações muito comuns no direito comercial e direito empresarial, que é o enunciado 64 da primeira jornada de direito comercial, que fala: a alienação do estabelecimento empresarial importa como regra na manutenção do contrato de locação, em que o alienante figura como locatário. Então, a regra é a manutenção do contrato. Olha o enunciado 234. Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente. Então, nós temos regra, transmissão automática, mas temos também casos específicos de não transmissão. Então, eu coloquei aqui para vocês a Lei 8.245, ela traz no artigo 13, que fala da cessão de locação, é quando você transfere a locação para alguém. A sublocação, que é quando você faz um contrato de locação e você permite que alguém contrate com você, é o locatário e o sublocatário. E tem aqui também a hipótese do empréstimo do imóvel. Eu posso emprestar esse imóvel total, posso emprestar esse imóvel parcialmente.
Só que o que eu quero que vocês grifem aqui? Tudo isso depende de consentimento prévio e escrito do locador. Então, naturalmente, nós não vamos fazer isso automaticamente. No parágrafo 1º, deixa bem claro que não se presume o consentimento pela simples demora do locador. Porque pode ser que eu peça o consentimento do locador e ele demore. No parágrafo 2º, deixa bem claro que desde que notificado por escrito pelo locatário, aí nós temos a ocorrência dessas hipóteses do artigo, ou seja, o locador foi devidamente notificado. Se ele foi devidamente notificado, ele tem 30 dias para manifestar-se formalmente, ou seja, para dizer que ele não quer que ocorra a cessão da locação, a sublocação ou empréstimo. Caso contrário, ele vai ter que arcar com esse ônus. Aí eu trouxe aqui também o enunciado 8º da jornada de direito comercial, que fala que é a subrogação do adquirente nos contratos de exploração atinente ao estabelecimento adquirido, desde que não possuam caráter pessoal, porque a regra geral são os contratos que não têm o caráter pessoal. Bom, vamos falar agora dos créditos. É muito importante a gente raciocinar. Diante do contrato de trespasse, alienação do estabelecimento empresarial, nós temos que a publicação oficial do trespasse, ela vale automaticamente como notificação dos devedores. Então, naturalmente, aqueles que estão devendo ali no estabelecimento empresarial, quando ocorre a publicação oficial do trespasse, eles são considerados notificados para todos os efeitos do que nós chamamos de cessão de créditos. Cessão de crédito é a transferência de crédito do adquirente para o alienante, do alienante para o adquirente. Então, nós temos aí o artigo 1149 do Código Civil, que fala que a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento empresarial transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores. Desde quando? Desde o momento da publicação da transferência. Fiquem atentos a isso, hein? Desde o momento da publicação da transferência. Mas, presta atenção. Mas o devedor, ele ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Então, o empresário A vendeu para o empresário B o estabelecimento empresarial. E eles não notificaram devidamente aquela pessoa que devia naquele estabelecimento. E ele foi e pagou para o outro. Se ele fez isso de boa fé, naturalmente o direito entende que ele está correto. Portanto, está quitada a dívida. O artigo 1148 do Código Civil deixa bem claro também, salvo disposição em contrário, a transferência importa em subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, que eu falei para vocês. Se tiver caráter pessoal, o empresário ele tem 90 dias para rescindir aquele contrato. Vamos ver um pouquinho agora uma palavra-chave que é o aviamento. Aí o aviamento, normalmente as questões de prova, de concurso, elas só podem usar termos da língua portuguesa, mas às vezes nós encontramos alguns artigos também que trazem os termos em latim ou inglês. Vocês fiquem de olho nisso aí. O Goodwill of Trade, ok? O que é o aviamento? O aviamento é o potencial de lucratividade do estabelecimento. Quando nós falamos em aviamento, nós falamos em articulação de bens. Então, para montar o estabelecimento empresarial, o empresário ele articula, ele reúne muitos bens, bens materiais, bens imateriais. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que alguns autores entendem que o fundo de comércio seria sinônimo do aviamento. Mas a doutrina majoritária, o que é a doutrina majoritária? São os escritores mais conceituados da área do direito, eles entendem que o fundo de comércio é sinônimo de estabelecimento comercial e não de aviamento. Então, o aviamento, na verdade, é o quê? É um atributo ou qualidade do estabelecimento comercial. Tem que ficar de olho nisso aí, tá certo, pessoal? O aviamento, ele trata do potencial de lucro que o empresário consegue quando normalmente ele organiza o estabelecimento empresarial. Outro conceito importante é a clientela. Cai muito também em prova, concurso, o que é a clientela? É o conjunto de pessoas que adquirem habitualmente os produtos ou serviços fornecidos
empresário. Vamos tomar muito cuidado que a clientela ela não é objeto de apropriação pelo empresário. É lógico que a clientela ela tem uma razão econômica, mas a clientela ela não é um dos elementos do estabelecimento empresarial. Bom, pessoal, essa é a primeira parte aí da nossa aula. Vamos marcar certinho, grifar com bastante atenção e vamos para a segunda parte.